A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira e vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos entrar no capítulo 16. Esse capítulo 16 ele vai falar sobre os flagelos. E a palavra do Senhor diz assim: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O segundo flagelo derramou segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O terceiro flagelo derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, que pois julgasse essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. O quarto flagelo, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aqueles que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. João, ele vê a destruição da Babilônia. Simboliza os reinos do demônio. É a última coisa que acontece com a chegada do Senhor Jesus. Representa literalmente a vitória do bem sobre o mal. Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Os anjos recebem a ordem de derramar as suas taças, trazendo a ira de Deus, que é resposta sobre a cólera do dragão e a fúria da prostituição da grande Babilônia. Contudo, a cólera do dragão dura pouco tempo, porque Deus vive pelos séculos dos séculos. Amém? A gente vai começar a entender tudo isso agora. O primeiro flagelo.
Aos homens que têm a marca da besta e adoram a sua imagem, participam do culto à besta. Eles agora sofrem as devidas consequências. Ele fala, né? Os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Como a sexta praga lá no Egito, Êxodo 9, 8, Êxodo capítulo 9, versículo 8 e 9, os adoradores da besta foram afligidos por úlcera. No Egito, os magos foram atingidos. Como no Egito, afetará os adoradores da besta por participarem de falsas religiões. Mas tem um detalhe, não atinge o povo de Deus. O segundo flagelo derramou o segundo a sua taça no mar. Muitas vezes o mar simboliza a sociedade mundana. Aqui o castigo vem sobre as nações rebeldes. Qualquer praga que atacar o mar teria grande impacto financeiro. Como na primeira praga do Egito, que causou a morte dos peixes, né? Êxodo 7, 1 e 25. Esse flagelo causa a morte dos seres viventes no mar. Pelo fato que todos os outros flagelos afligem pessoas e não a natureza, você vai ver uma simbologia aqui. Então nós podemos concluir que esses seres viventes no mar são também homens. Esse entendimento se torna mais forte com os flagelos que se seguem. A gente vai entendendo os outros flagelos, você vai entendendo que são flagelos que vão atingir pessoas que blasfemam contra Deus. Vamos ao terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios, nas fontes das águas, se tornaram sangue. Rios e fontes são essenciais para sustentar a vida. Essa praga, como a praga lá no Egito, deixa os perversos sem água potável. Se não vier algum alívio, a consequência vai ser o quê? A morte. O anjo, além de derramar a taça, ele faz uma proclamação. Ele derrama a taça, mas ele vem proclamando sobre Deus. Pois, ao executar uma parte de julgamento dos ímpios, o anjo ele percebe, a justiça de Deus e o adora. O anjo ele vem louvando a Deus. A água ela vai se tornar sangue porque os habitantes da terra haviam derramado sangue inocente. E na Bíblia, quando você faz um estudo, você vai ver que vai ter vários relatos sobre sangue inocente. Eu vou dar só 3 exemplos, mas tem mais. 2 Reis, anota aí 2 Reis 21, 10 a 16. Jeremias 22, 17 a 19. Salmo 106, 34 a 46. Você leia, pesquise. Nunca faça um estudo sem fazer pesquisas. Tá? Você vai começar a entender que todo estudo escatológico, ele tem... você tem que pesquisar os outros livros desde o começo de Gênesis para você entender o que Deus vem falando durante todos esses livros até chegarmos aqui em Apocalipse. Tá ok? O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. O sol, ele ilumina, possibilitando o quê? Vida, tem vitamina D, né? Então ele tem vida. Contudo, esse castigo vem por meio do calor excessivo que queima e serve para afligir os adversários do Senhor. Deus usa o fogo para destruir aqueles que são contra ele. Da mesma maneira que algumas pragas atingiram os egípcios e não os israelitas, as pessoas com esta praga, o calor é insuportável, né? Insuportável. Portanto, os fiéis não serão atingidos e nunca terão sede. Sempre vai ser assim. E mesmo com castigo, o que me chama a atenção nesses flagelos, que mesmo com castigo, você percebe que ele fala que não há arrependimento e há blasfêmia contra Deus. Porque eles estão sendo castigados ali, sofrendo e estão blasfemando contra Deus. E nos dias atuais, nós vemos muitas blasfêmias, muitas pessoas falando contra Deus. E atualmente você está se propagando de uma forma incrível, grande, o que falam contra Deus. O ano passado, deixa eu fazer um parênteses aqui, nos Estados Unidos, o ano passado, janeiro do ano passado,
Eu não lembro o nome da praça, mas tinha um pessoal com a cruz virada ao contrário. Ele pegava a cinza, colocava uma cruz na testa de cada pessoa, a cruz ao contrário, e falava para ele negar Jesus Cristo. E eles começaram a adorar a besta. Eu estou falando no ano passado, então nós estamos falando de dias atuais, o que está acontecendo. E no quinto flagelo, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam. A besta, presta atenção, ela não é o poder superior. O poder superior é Deus. A taça é derramada sobre o trono da besta porque vem de um lugar superior, de um lugar alto, muito mais alto. Homens que querem ser enganados sempre vão exaltar a besta. Houve escuridão e tormenta. Os egípcios também adoravam o sol. E Deus trouxe 3 dias de trevas. O reino da besta sofre dor insuportável. Enquanto para eles, enquanto para os seus, né, deixa eu explicar de novo o óbvio. Enquanto o reino da besta fica com dor insuportável, os que são de Deus têm toda a proteção e não são atormentados pela besta. Entendeu? Contudo, com todo sofrimento, presta atenção, os adoradores da besta continuam sem se arrepender. Com todo sofrimento, eles vão continuar sem se arrepender, porque continuam sendo enganados. E no sexto flagelo derramou o sexto a taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos seus reis que vêm do lado do nascimento do sol. A última barreira para a destruição total é removida, limpando o caminho e eles vão limpando. Como é que eu vou te explicar isso aqui? Eles vão limpando o caminho para que a nação que vem do lado as pessoas virem do lado que nasceram, as nações que vêm do lado do sol. Deus, para vencer o poder militar dos ímpios e deixar os seus fiéis atravessarem o Eufrates em terra seca para chegar ao Senhor. Sabe isso? E Deus, ele usa essa ação de secar as águas para que o seu povo fique abrigado e preparado contra as ações do diabo e seus servos. Você entendeu? Tá? Existem várias teologias nessa passagem, mas eu achei essa mais interessante porque eu simplifiquei, para você ver que Deus está trazendo o seu povo e protegendo o seu povo, abrindo caminhos, secando rios para você poder passar. Deus abriu o mar e o povo dele passou. Amém? Aí a palavra diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. O diabo e seus 2 principais aliados, a besta e o falso profeta. Tudo que sai da boca desses 3, né, o diabo, a besta e o falso profeta, tudo é mal. Porque eles são imundos, seus espíritos são o quê? Imundos, semelhantes a rãs. Saindo da boca desses personagens que são imundos, totalmente imundos. Você tem referência lá em Êxodo 8, de 1 a 15, a praga lá, as pragas no Egito. Você tem a referência de tudo que é abominação em Levítico. Levítico você vai ver, Levítico 11, 9 e 10, você vai ter essas referências. Entendeu? Então, quando você chega, preste bem atenção, quando você começa a entender aqui, ó, porque eles são espíritos, demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis, é uma grande, sabe, nós estamos falando de tudo que você está vendo, esses espíritos imundos, mas eles são operadores de sinais, o mundo inteiro se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para o grande dia de Deus Todo-Poderoso. Mas na realidade a intenção deles, a ideia deles é enganar.
Mas há uma grande batalha espiritual. E o servo do diabo vem com sinais, literalmente eles querem enganar o mundo todo. O mundo todo. E vou te dizer mais, já estão enganando. Dentro de igrejas, fora de igrejas, eles têm muito enganador. Você tem que tomar muito cuidado. Você tem que procurar ler a palavra, entender porque a vitória é de Deus, a vitória é nossa, do povo de Deus. Olha aqui o 7º flagelo que eu vou fazer bem resumido. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono: feito está. A taça é derramada pelo ar, simbolizando o juízo universal. As palavras enganadoras do espírito imundo podem conduzir os reis da terra a uma falsa expectativa de vitória. Mas o verdadeiro vencedor é o próprio Senhor Deus. Jesus morreu para nos salvar. Quando ele declara o seu plano cumprido, pode ter certeza que a vitória dos fiéis é totalmente certa. A nossa vitória, os filhos de Deus, estão junto com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Se você anda agindo, você vai passar por várias coisas, mas você vai ter a vitória. O 7º flagelo mostra. Depois nós vamos ver mais outros capítulos mais à frente mostrando essa vitória. O que eu quero te mostrar é que muitos enganos aqui nesse capítulo 16, ele mostra, principalmente aqui no versículo 14, ele fala sobre operações e sinais. Você tem que tomar muito cuidado. Nem tudo que simboliza esses sinais é de Deus, tá? Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, se você não aceitou Jesus, se você não entregou a sua vida para Jesus, se você não entregou tudo para Jesus, entregue. Se você é um crente e não entregou tudo para Jesus, comece a entregar tudo agora para Jesus. Se você é crente e já entregou tudo para Jesus e conhece pessoas que ainda não entregaram, pois vá lá e leve a palavra para que ele entregue. Não deixe pessoas serem enganadas. Nós estamos aqui para ser boca de Deus. Nós temos que ser o arauto de Deus e falar, fazer com que Jesus seja conhecido. Não parem de falar nessa palavra. Não pare de proclamar o Evangelho de Deus. Não pare de proclamar a verdade, que conhecereis a verdade vos libertará. E quantas pessoas estão presas nas mãos de Satanás? Então, entregue tudo, confie. Por mais caminhos que pareçam tortuosos, caminhos que parecem difíceis de andar, mas se Deus mandou você andar nesse caminho, vá, porque a vitória é certa. Que Deus venha te abençoando, meu irmão, minha irmã. E a próxima lição, o capítulo 17. Que Deus venha lhe abençoando grandemente. Que você procure estudar, leia a Bíblia, ore, jejue, mas não saia da presença e nunca saia da presença de Deus. Pastor, eu pequei, peça perdão, se arrependa, chore, mas não cometa mais o mesmo erro. E você vai ser perdoado, porque Deus te ama. Amém? Fique na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém.